Paz, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo porque Deus tocou no meu coração para realmente compartilhar com vocês o que Ele ministrou comigo essa semana. Né? Como não pudemos ter célula, é uma forma da gente também ter um pouquinho da comunhão e compartilhar o que Deus ministrou ao meu coração com vocês. A palavra dessa semana estava lá em Mateus 11:27, que diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O tema que Deus me deu no meu coração foi o Deus íntimo. Nós temos falado muito, né, pelo menos eu tenho ministrado bastante isso. Na última célula que eu ministrei, eu falei como Deus fala conosco. Na campanha que nós fizemos essa semana, aquela família aqui em Mogi, eu falei como Deus se revela conosco, se revela a nós. E Deus me falou agora que a outra parte dessas ministrações, que é como Ele se relaciona conosco. Por isso esse tema, Deus íntimo. Antes de começar a ministração, eu queria compartilhar um sonho, né, que um pastor foi há pouco tempo lá na igreja e ele falou para nós assim que ele teve um sonho no qual ele acordava, né, e como se tivesse despertado assim de um sono, apesar de ele estava no sonho, né, e ele andava pela casa dele e quando ele chegava na sala, ele encontrava o Senhor Jesus sentado no sofá. E o Senhor Jesus, com as roupas características que a gente conhece, que a gente pelo menos imagina, né? Os mantos, todo o cabelo grande, enfim. Mas uma coisa que chamou a atenção do pastor foi que naquele sonho o Senhor Jesus tinha um relógio de pulso, no qual ele reparava que Jesus toda hora olhava para aquele relógio. E aí parece que ele ouvia os pensamentos de Jesus falando assim, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, e depois que passa esse tempo que o Senhor Jesus vai medindo naquele relógio, o Senhor Jesus levanta e fala, ele não vem. Ele levanta do sofá e sai da sala. O pastor, depois falou que logo depois desse instante ele voltou, né, para lucidez, despertou daquele sono, né, daquele sonho. Nas últimas ministrações, como eu disse, Deus falou conosco em como Ele se apresenta a nós em nosso dia a dia, em como Ele fala conosco quando o conhecemos. Mas hoje o Senhor Jesus quer falar nas formas que Ele se relaciona conosco intimamente. A palavra intimidade vem do grego suneteia, que significa relação com alguém, costume, estar acostumado com, o que nos leva à compreensão que intimidade com Deus foi feita para ser algo natural, para fazer parte da nossa vida. E conforme a gente foi ministrando, a gente já várias vezes Deus falou comigo que é restaurar aquilo que havia no Éden. Literalmente isso será restaurado lá em Apocalipse, fala isso, que serão novos céus e nova terra, que a comunhão do Pai será restaurada com o seu povo. Mas a gente fica muito claro vendo na palavra, vendo no que Deus fala conosco, que essa intimidade nós precisamos ter. E Deus se agrada dela, né? Não é algo que é cansativo para o Senhor, não é algo que é um peso para Ele, mas realmente é algo que nós devemos buscar porque Ele faz questão. Né? E como eu já falei, Ele é um Deus que se relaciona, que quer estar conosco. Então essa intimidade é a cereja de todo esse bolo. Nessa relação conosco, Deus assume algumas características. A primeira é de Pai. Lá em João 17,6 diz, Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram os teus. Tu os deste a mim, e eles me têm guardado a tua palavra. Por que eu usei esse versículo na característica de Pai? Porque no contexto daquela época, Deus não era conhecido como Pai. Ele tinha vários nomes, ele tinha El Shaddai, ele tinha Jeová Rafá, Jeová Nissi, Deus que provém, Deus que cura, mas Pai, ele só foi conhecido como Pai quando Jesus veio e começou a ensinar a todo aquele povo lá em Jerusalém essa nova característica que, apesar de Deus sempre ser dessa forma, mas nós não o conhecíamos dessa forma. Como Pai, Ele age nos corrigindo,
Ele nos ama incondicionalmente, mesmo a gente errando, mesmo a gente falhando, mesmo a gente pecando. Se nós realmente nos arrependermos, Ele sempre vai nos receber, Ele sempre vai nos amar, Ele sempre vai cuidar, vai zelar, vai aconselhar. Um exemplo disso é a palavra lá, a parábola do filho pródigo. Que mesmo o filho fazendo algo terrível, que era involuntariamente, né, subliminarmente, desejar a morte do pai para poder ficar com a herança, porque em outras palavras era isso que ele estava pedindo, né? Ele queria que o pai morresse, mas como ele não podia morrer, como ele não tinha morrido ainda, ele queria a herança adiantada. Então Deus, ele já tem essa primeira característica, ele é o nosso pai. Ele quer que nós vejamos ele como esse Deus zeloso e protetor que vai estar sempre conosco e vai sempre lutar por nós. É meio difícil a gente hoje mostrar isso para as pessoas, principalmente quando as famílias estão tão deturpadas, estão tão destruídas pelos conceitos errados, pelos ensinamentos que o mundo oferece. Né? Você pode ver que hoje em dia ensina-se que a mulher não precisa ter um marido, que ela é independente, ou cada vez mais forte, aquela coisa que o homem ele tem que ser homem quando ele tem várias mulheres, e aí a instituição da família é prejudicada, e naturalmente a figura do pai também é prejudicada. Eu vi diversas pessoas que não conseguiam e não conseguem assimilar pai com Deus, porque o conhecimento que eles têm de pai é algo totalmente incoerente com esse Deus amoroso que a gente ensina. Uma outra característica que Deus assume é de amigo. Né? Lá em João 15:15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Então, o que é esse amigo? Esse amigo, que não é a ânsia, aquele desejo que nós todos temos de ter uma companhia, de ter alguém que ouve o que nós precisamos, que nos aconselha, que vai estar presente conosco, que vai estar nos bons e nos maus momentos. Então Deus, o Senhor Jesus, ele é esse amigo, ele é aquele amigo que nós queremos estar presente. O Senhor Jesus sempre está presente, ele é aquele amigo que nós queremos ser confidentes, contar os detalhes do nosso coração, os anseios que nós temos. Ele é esse amigo que ouve o que nós precisamos contar, na nossa intimidade, ele escuta, ele deseja, e eu digo para você que a palavra ensina que é o caminho certo. Não é simplesmente ir lá para Deus e pedir, ou só ir para Deus para agradecer. É realmente o relacionamento que Deus quer ter conosco, é que a gente tem que ser íntimo, a ponto de contar a nossa alegria, contar para Ele as nossas tristezas, como o nosso amigo, como nós contaríamos para qualquer pessoa que nós consideramos no mundo como amigos. Mas a diferença é que Ele é fiel, Ele é confiável. Né? Quantas pessoas a gente achou que eram os nossos amigos e no momento que a gente precisou ou num momento determinado da nossa vida eles vieram e falharam conosco. Deus não é assim. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é pleno, Deus é presente e Ele é zeloso conosco, como eu disse. Ele não consegue simplesmente ser só amigo, Ele é amigo e pai. E Ele não é incoerente por causa disso. Não teria como Ele ser um amigo, um bom amigo sem ser um bom pai e vice-versa. Um exemplo disso é o relacionamento de Jesus com Lázaro. Você pode ver que Jesus ele fez tudo que ele podia pela família de Lázaro, inclusive ressuscitar o próprio. E você viu quanto que ele sentiu, quanto o Senhor sentiu a morte de Lázaro. Que foi um dos momentos que é o versículo mais curto, que diz Jesus chorou. Isso mostra quando ele amava a Lázaro, ele mostra como ele tinha um relacionamento com Lázaro. Provavelmente eles ficavam horas conversando, eles não eram simplesmente uma pessoa que Jesus aproveitava da estadia. Era realmente um relacionamento profundo e íntimo, como todos nós que perdemos amigos ou sentimos, né, com a perda de um amigo nosso. Jesus sentiu dessa forma. Ele é o nosso amigo perfeito e é assim uma das formas que ele quer se relacionar conosco. A outra forma é de mestre. Isso fica claro em Mateus 22:16, que diz assim: enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Então,
Se não bastasse a gente ter um excelente pai, se não bastasse a gente ter um excelente amigo, a gente tem um mestre perfeito que nos ensina, mas não nos ensina mentiras ou conceitos que estão escritos em livros tendenciosos, escritos por governo, escritos por corporações. Não, a gente tem um mestre que nos ensina na verdade. Um mestre que nos ensina no caminho correto. Um mestre que tem paciência para nos ensinar. Um mestre que não cobra por isso. Um mestre que não faz por dinheiro, que não faz por conceito, que não faz discriminação por aparência, por classe social, por raça. É um Deus, é um mestre que nos ensina a verdade onde quer que for e para quem que seja. Esse um exemplo disso é no Sermão do Monte. Ele, naquele momento, Deus se colocou, o Senhor Jesus se colocou como um professor cuidadoso, atencioso, mas que falava a verdade e que o propósito era ensinar ao povo ser melhor. Jesus mostrou isso no monte, no Sermão do Monte, mostrando coisas que complementavam a lei, que não tiravam a autoridade da lei, mas a complementava, e ensinava e capacitou. E em outros momentos ele ensinou como a pessoa orar, como compreender as parábolas. Então, assim, Jesus ele também quer nos relacionar nessa forma, como um professor, como alguém que ensina de verdade, que tem cuidado e paciência para ensinar. Então, quando nós não compreendemos algo que está na palavra, ou quando não compreendemos algo que está na Bíblia, ou uma ministração, a gente não tem que culpar a Bíblia porque ela é difícil de entender. A gente tem que nos culparmos porque nós não queremos buscar aprender ou ser ensinados do que aquilo queria dizer para nós. Nós preferimos muitas vezes deixar para lá e ficar apenas com a incompreensão, quando a verdade está muito fácil e acessível para nós. Essas são as 3 formas simples e básicas que Deus quer se relacionar conosco. E você pode ver que é de uma forma de dentro para fora, né? Primeiro pai, que é próximo, depois amigo, que é mais distante, e depois como mestre, que seria a parte externa desse relacionamento. E mostra que Deus ele nos cerca de todas as formas quando nós queremos ser influenciados por Ele, quando nós queremos ter esse relacionamento com Ele. Deus nos cerca de todas as formas, nos ensina, nos cuida de nós, nos aconselha. Esse é o relacionamento que devemos ter com o Senhor. A relação do sonho do pastor com tudo que foi ministrado hoje é que Deus prova para nós que todos os dias que Ele existe, criou diversas formas para falar conosco, se relaciona conosco de todas as formas que a alma humana necessita, porque todos nós precisamos de um pai, de um amigo, de alguém para nos ensinar no caminho certo. Mas quantas vezes, da mesma forma que daquele sonho, a gente deixou Deus esperando? Quantas vezes o Senhor bateu a nossa porta e a gente o tratou como se fosse um pedinte, como se fosse alguém querendo vender algo inútil, que nós consideramos inútil para nossa casa, que nós batemos a porta ou deixamos esperando, ou alguém que nós fazemos compromisso, marcamos um horário e simplesmente deixamos ele esperar sem nenhuma satisfação, sem nenhuma motivo justo para isso. Quantas vezes a gente abriu mão do pai, do amigo e do mestre perfeito por pessoas que nos decepcionaram? Quantas vezes a gente preferiu estar longe do Senhor quando esse Deus tão poderoso, tão justo, tão tremendo, tão grande, se coloca disponível para nós, se coloca à disposição para nós? E pior, Ele não faz isso porque Ele é obrigado, Ele faz isso porque Ele quer, Ele faz isso porque Ele nos ama. O propósito de Deus para cada tema que foi ministrado, o falar, a forma como Ele fala conosco, a forma como Ele se revela a nós e a forma como Ele se relaciona conosco, é mostrar que Deus existe, Deus fala e Deus está presente. Mas nós abrimos mão de não estar com Ele. Como diz lá no grego, suneteia, talvez nós nos acostumamos demais com o Senhor Jesus. Que depois que nós nos convertemos, Ele ficou tão natural que muitas vezes a gente não dá mais o valor que Ele deveria e que é justo para Ele, que Ele merece. Que depois de hoje, que depois dessa ministração, que depois desses dias, possamos nos aprofundar nesse relacionamento. Chegarmos a um nível de intimidade tão intenso
e que ele cresça cada vez mais dentro de nós, que ele cresça de uma forma cada vez mais intensa, cada vez mais profunda, até que o Senhor Jesus ocupe o lugar que lhe é de direito, que é o de tudo dentro de nós, que é o de tudo em nós. Para finalizar, Salmo 103:1 diz que bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O contexto, o propósito de tudo isso é que nós possamos entregar tudo que nós temos ao Senhor, até o ponto de toda a nossa atitude, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, todos os nossos conselhos, tudo que nós fizermos no nosso dia a dia, seja no trabalho, na família, na igreja, transborde, Senhor, e transborde, Deus, e que tudo isso bendiga o santo nome do Senhor. Que o Senhor bata mais uma vez em nossa porta, que nós possamos marcar mais uma vez esse compromisso com o Senhor, e que nós não venhamos a falhar com Ele, não venhamos a deixar o Senhor esperando. Não deixemos o Senhor, o Criador de todas essas coisas, de tudo que nós temos, né? o provedor de tudo que nós somos, de tudo que nós usufruímos, deixarmos Ele em segundo plano e desmerecermos Ele como se Ele não fosse nada. Que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.